Bom, agora eu tenho a letra B, então, tá? A letra B também, vou ter iguais, então, o 2x eu vou como se fosse passar para cá e o 10 para cá. Então, o 10 positivo e o 2 negativo. Então, eu vou ter 5x menos 2x igual o 5, né, que está ali, mais o 10 que vem. Então, 5 menos 2 vai dar 3x, igual a 15. Vou passar o 3 dividindo, então, eu vou ter 15 dividido por 3. Então, o x vai valer 5 graus. Agora, eu tenho que calcular a medida de cada ângulo. O primeiro ângulo, então, eu tenho que é 5x menos 10, então, eu vou ter 5 vezes 5 menos 10, 5 vezes 5, 25, menos 10, 15. E agora, o outro é 2x mais 5 graus. 2 vezes o 5, mais 5. 2 vezes 5, 10, mais 5. 10 mais 5, 15 graus. Agora, então, nós temos a letra C, que eu tenho uma fração, né? Mas eu vou fazer a mesma coisa, então. Primeiro, eu vou passar o 3x para cá, então, eu tenho 2x terços menos 3x igual a menos 30 menos 5 que passou. Então, ó, esse 3x passou para cá e o 5 passou para cá. O que eu vou fazer agora aqui? MMC, tá? Então, eu tenho MMC de 3. 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2x. 3 dividido por 1 dá 3 vezes o 3, vai dar menos 9x. E aqui, então, eu vou ter menos 35 graus. O que vai acontecer agora, então? Né? Eu vou pegar esse 13 e vou passar para lá vezes. Então, aqui eu vou somar. Vai dar menos 7x, e eu vou ter, então, menos 35 vezes o 3. Menos 7x, então, 3 vezes 5 vai dar 15, vai 1, 3 vezes 3, 9, e 1 que foi 10, menos 105. Então, eu vou ter menos 105 dividido por menos 7. Menos com menos vai dar mais, então, aqui vai dar uma vez, né? 10 por 7 sobra 3, 7 vezes 5, 35, então, vai dar 15. Então, meu x vale 15, agora eu vou para cada ângulo. O primeiro ângulo que eu tenho como medida é 2x terços mais 5 graus, então, eu vou ter 2 vezes o 15 mais 5, 2 vezes o 15 é 30, mais 5, 30 dividido por 3 vai dar 10, mais 5, 15. E agora, então, eu vou para o segundo ângulo, que é 3x menos 30. Então, 3 vezes o 15, né, que eu encontrei, menos o 30. 3 vezes o 15 vai dar 45. 45 menos 30, 15. Então, fechou. Os dois têm resultados iguais, né? Aqui, no caso, foi os três, o x e cada ângulo. Então, era isso que nós tínhamos que fazer na número 1. A número 2, eu lembro que eu falei para vocês em aula, tá? Mas eu vou deixar aqui colocadinho, tá? Para que vocês possam visualizar ela bem e colocar dessa maneira aqui, tá? Era só para fazer semelhante o que estava feito para os ângulos B e A, era para vocês fazer para o C e para o D, tá? Então, era só isso mesmo. A número 3, vocês eram para analisar, então, cada uma dessas figuras, né? E dar as medidas dos ângulos A, B e C, tá? Então, nós vamos tentar analisar aqui, ó. O ângulo A e o ângulo B, eles são correspondentes, certo? Então, eles vão ter o mesmo valor. Então, o A vai ser igual a B, tá? Como o A e o 45 são opostos pelo vértice, logo, o A vale 45, tá? Se eu disse antes que A é igual a B, então o B também vale 45. Agora, só nos resta a medida de C, mas eu posso ver aqui que o B
mais o C dá 180 graus, tá? Então, como eu sei que o B é 45, então basta eu descontar do 180. Então, 180 menos 45, né? E aí, então, eu vou ter o resultado do C. Aqui das 10 tira 5 fica 5, né? Emprestou 1 aqui, fica 7, tira 4 fica 3 e 1. Então, 135 graus. Então, a medida de A, 45, de B, 45 e de C, 135. Agora, vamos analisar aqui a figura B, tá? Então, aqui também, ó, eu posso dizer que o B e o C têm a mesma medida, né? Então, B igual a C. O C e o 130 também, né, têm a mesma medida, tá? Porque eles são aqui correspondentes, né? Então, eles são correspondentes, têm a mesma medida. B e C, opostos pelo vértice, também têm a mesma medida. Então, é o que eu vou colocar aqui. Então, essa aqui era a letra A. E agora, então, a letra B. Então, eu vou dizer que o ângulo B igual a C, o ângulo C vai medir lá o 130, porque eles são correspondentes, logo, o B também mede 130. Agora, o A e o 130 formam 180. Então, eu posso dizer que o A mais 130 igual a 180. Então, eu vou fazer o desconto. 180 menos 130. O A mede 50 graus. Tá? Então, fechou dessa forma também. Agora, aqui, vou fazer os mesmos procedimentos, né? Então, aqui eu vou analisar, posso primeiramente fazer esse A e esse 145, né? Então, eu posso ter aqui, na C, o A mais 145 dá 180 graus. Então, eu vou fazer o desconto do 180 menos o 145. E o A vai valer, então, 10 tira 5 fica 5, 35, tá? Então, o A vai valer 35. Eu vou colocar aqui, ó, que aqui vale 35, tá? Como eu sei que o A e o B são alternos, ângulos alternos internos, tá? De toda aquela história que a gente viu, alternos internos. Alternos e internos significa que são iguais. Então, o A e o B são iguais. Então, logo, o B também mede 35 graus, tá? Agora, vamos fazer a análise aqui do C. O C e o 145 também são alternos internos, tá? Então, eles também são iguais. Então, o C mede 145 graus, tá? Então, aqui tem que ir para toda aquela história, aquela explicação do que é ângulo alterno, do que é ângulo colateral, do que é ângulo oposto pelo vértice, né? Toda essa história que a gente teve em aula lá, tá? Aqui na número 4, tá? Já coloquei aqui embaixo que eles são iguais, tá? Por que que eles são iguais? Porque se eu colocar, eu até falei isso para vocês em aula, né? De tentar colocar essas retas uma sobre a outra e verificar onde que esse x mais 45 vai parar, né? Então, ele pararia aqui, ó. Ele ficaria aqui, tá? E aí, então, nós teremos aqui ângulos opostos pelo vértice. Eu também posso pensar na situação de que esses ângulos também são alternos, né? Só que eles são externos, né? Então, quando eu tenho dois ângulos alternos, alternados, ou seja, um de cada lado da transversal, né? Eu posso dizer que eles são iguais. Então, é o que eu coloquei aqui, ó. Que o 3x menos 55 é igual ao x mais 45. Como que eu vou proceder? Da mesma forma de antes, passando cada coisa para o seu lugar, tá? Então, aqui eu vou ter 3x
menos o x igual a 45, que já está, e o 55 que vai se tornar positivo. 3 menos 1 vai ficar 2x, e aqui 55, 60 mais 40, 100. Então, o x aqui vai ficar 100 dividido por 2, o x vai ser 50 graus. Aqui só precisava calcular o valor de x e não a medida de cada ângulo, então termina aí, tá? Vamos para a letra B, então. A letra B, que tá aqui embaixo, tá? Eu tenho que pensar da mesma forma. Aqui está a transversal T, né? Essa aqui. Os ângulos estão do mesmo lado, então eles são virados para o mesmo lugar, né? Eles estão como se fosse olhando para o mesmo lugar. Então, a gente chama de ângulos correspondentes, porque eles correspondem ao mesmo lugar, né? Se eu colocar essa reta S em cima dessa reta R, os dois ângulos vão estar no mesmo lugar, tá? Então, o que eles são? Iguais. Então, eu vou ter 2x igual a 150, tá? Vou colocar um pouquinho mais pra cá pra mim poder fazer. Eu vou passar o 2 dividindo, então, eu vou ter 150 graus dividido por 2, o x vai valer, então, 75 graus, tá? Agora, então, eu vou pensar na letra C. A letra C, o que vai acontecer aqui, ó? Eles estão um de cada lado, tá? Então, eles são alternos, tá? Um de cada lado da transversal. Quando isso acontece, né? O que vai acontecer, então? É como se eu fosse... É aquela história que eu falei antes. Quando os ângulos estão um de cada lado, né? Eles são alternos. Eles estão alternados. E isso diz que os seus valores são os mesmos. Como se eu pegasse esse ângulo aqui e jogasse ele aqui em cima, ó. Eles se tornariam opostos pelo vértice. Então, os valores são os mesmos, tá? Então, eu posso igualar esses ângulos. Então, eu vou colocar aqui a letra C, onde eu tenho, então, o x mais 45 igual a 85. Então, eu vou passar o 45 para o outro lado, né? Teria que fazer todo aquele processo, mas eu já vou fazer meio direto aqui. Então, aqui, 5 tira 5 vai ficar 0, né? E 8 tira 4 fica 4. Então, vai valer 40 graus o valor de x, tá? E ainda nós temos a letra D, que tá aqui embaixo, né? Aqui, o que vai acontecer, né? Os ângulos aqui estão do mesmo lado da reta transversal, do mesmo lado, e dentro das duas paralelas. O que acontece aqui, então? Como eles são colaterais, né? Colaterais, estar do mesma lateral, né? Do mesmo lado, eu digo que eles formam 180 graus. Se nós observar o tamanho deles, ó, esse aqui é menor do que esse, tá? Enquanto que aqui em cima, ó, os dois têm o mesmo tamanho. E aqui não. Então, se eu colocar essa reta, digamos, em cima dessa, esse x mais 40 vai vir aqui, ó. Tá? E o que vai acontecer, então, com eles, ó? Eles vão formar 180 graus, tá? Então, é o que vai acontecer aqui. Então, na letra D, eu vou ter x mais 90 mais x mais 40, e isso tudo tem que formar 180 graus. Então, esse aqui são os ângulos colaterais, tá? Colaterais. Ainda internos, porque eles estão dentro das paralelas, tá? Colaterais internos, certo? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu vou juntar o que eu tenho de x, então eu vou ter 2x, e vou passar o 90 e o 40 lá junto com o 180. Então, 180 menos 90 menos 40. Sempre tem que cuidar que é o sinal contrário, né? Então, aqui é 40. Então, eu vou continuar tendo 2x, e aqui eu vou fazer agora 180 menos 90, sobra 90. 90 menos 40, sobra 50. Então, eu vou ter x, 50 dividido por 2, x igual a 25 graus. Então, o meu valor de x é 25 graus para a letra D.
Só vou anotar aqui, ó, que a letra C, deixa eu só dar uma conferida aqui. A letra C, eles eram alternos, tá? Porque está um de cada lado. Alternos, como eles estão dentro das paralelas, então eles são internos, tá? Só para vocês entenderem. A letra B, eles são ângulos correspondentes, tá? E a letra A, eles são, vou colocar aqui em cima, alternos externos, porque eles estão fora, ó, fora das paralelas, tá? Então, é essa a função dos nomes dos ângulos aí. Entendido?